Olá e bem-vindo a esse módulo sobre áudio. A primeira coisa que eu vou te falar é que esse áudio que a gente vai gravar para sua narração é a parte mais importante do seu vídeo, tá? Se você gravar uma abertura feia, se você tiver uma animação de abertura feia, se você tiver gravado um vídeo de abertura feio com você, se você tiver gravado uma saída feia, não tem problema. Se sua apresentação for feia, não tem problema. Agora, seu áudio tem que estar muito bem gravado, porque a hora que a pessoa estiver assistindo, todo o resto, se estiver ruim, não tem problema, mas ela tem que entender o que você está falando, sem ter que fazer força, sem ter que se esforçar para captar o que você está falando. Se você tiver ruído, se você tiver com áudio muito baixo, etc., a pessoa vai ter que fazer um esforço para te entender. Isso é péssimo. Isso é uma das principais razões das pessoas deixarem de assistir um vídeo, tá? Então, presta atenção nesse módulo, porque é muito importante você gravar o seu áudio direito. Então, vamos lá. Para começar, a gente vai falar da captura do áudio. A gente chama de captura a gravação do áudio. Quando a gente grava o áudio no computador, a gente chama sempre de captura de áudio, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai falar é que você tem que usar a melhor resolução possível disponível para você. Normalmente, isso quer dizer 48 kHz, que é a frequência horizontal, né? Quantas vezes o computador está medindo a sua onda por segundo, e 48 kHz é um pouquinho acima da resolução do CD, mas é a resolução padrão de câmera digital e de vídeo digital, tá? A outra parte de resolução que a gente fala são os bits de resolução. Então, você pode ter 8, 16, 24. 8 nunca usa 8, porque 8 é muito pouco. 16 é ótimo, tá? Já está suficiente para gravar sua voz. Se você tiver um gravador que grava 24 bits, você pode usar, tá? Quando eu gravo meus áudios, eu gravo com 24 bits, simplesmente porque o aumento no tamanho do arquivo de áudio não é grande o suficiente para eu achar que não vale a pena gravar. Então, eu sempre gravo com 24 bits, vai ter mais informação para os seus plugins trabalharem, né? Então, grava sempre com 24 bits. E você pode gravar em mono. Normalmente, você vai ter a opção de gravar em estéreo ou mono, dependendo do gravador que você tem, ou do computador. E você só tem uma boca, então não tem porque você gravar estéreo. Estéreo, se você não sabe, quando você tem dois fones de ouvido, um em cada ouvido, seu ouvido consegue identificar a posição. Por exemplo, se você está ouvindo uma música, você pode identificar que o baixo está na direita, a guitarra está na esquerda, a voz está no centro, a bateria está no centro, e porque é com o jogo de ter mais volume para uma coisa do lado direito e menos volume para o esquerdo, ou vice-versa, você consegue criar esse posicionamento. Como a gente está gravando a voz, você só precisa ter um microfone, você só tem uma boca, então você não precisa gravar mais que isso. Então, você sempre seleciona mono para gravar, tá? Se você tiver opção, lógico. Sempre gravar num formato descomprimido. Nunca grave em MP3, AAC ou Windows Media Audio, nada disso. Sempre grava em WAV, que é WAV, ou AIF, que é AIFF. WAV é o formato padrão do Windows e AIFF é o formato padrão do Mac. Na verdade, ambos sistemas conversam entre si no formato de áudio, né? Então, se você tiver um Mac, você consegue provavelmente abrir o WAV no seu programa de edição de áudio. Se você tiver um PC, você consegue abrir também o AIFF no seu programa de áudio. Então, isso não tem muito problema. Quando você captura esse mesmo áudio em MP3 ou AAC, você tem perda de informação. Por exemplo, um MP3, ele tem um MP3 de 128 kilobits, que a gente fala de MP3 em qualidade de CD, ele tem 1/10 do tamanho de do mesmo áudio descomprimido. Então, um CD de 640 megabytes fica com 64 megabytes para MP3, é 1/10 do tamanho. Isso não é mágica, são umas técnicas muito complicadas que o algoritmo aplica na onda, e uma das coisas que acontece é que ele retira tudo da onda que o seu ouvido e o seu cérebro não vão perceber. Para o seu ouvido não faz diferença. Então, quando você está ouvindo a música de um CD ou de um MP3, provavelmente você nem sente diferença. Mas para um plugin de áudio, na hora que você vai aplicar um efeito do áudio, o plugin precisa do máximo possível de informação. Se você tiver essa informação em MP3, você vai estar
com menos informação do que se tivesse um wave. Então, sempre tenta gravar num formato descomprimido, tá? O volume do áudio, você tem aquela barrinha de volume, né, que sobe e desce ou vai para a esquerda, para a direita. Você sempre vai querer gravar o seu áudio na parte verde, tá? Ou se você, nas partes que você estiver falando um pouquinho mais alto, você pode passar para o amarelo um pouco, mas nunca chegar no vermelho. Vermelho significa que você está chegando no limite. Tudo que passou do limite, você perdeu informação novamente. Essa informação que você perde a hora que passa do vermelho, essa informação não volta, não tem como recuperar. Se você tiver gravado o áudio bem baixinho, você vai ter mais ruído, mas você consegue trabalhar esse ruído e aumentar o áudio. Agora, se você passar do vermelho, não tem o que fazer. Então, toma muito cuidado com a monitoração, que a gente chama, né, desse volume que está subindo e descendo. Se você tiver um equipamento, normalmente o computador pode fazer isso, mas um equipamento que tem uma escala, né, que vai de menos tantos decibéis, menos 45 decibéis até zero. Zero é o limite. Se você passar de zero, você perdeu a informação. Mas o ideal é você ficar com o seu áudio entre menos 18 e menos 6 decibéis, tá? Variando entre isso. Se passar um pouquinho de menos 6 não tem problema. Se passar para baixo de menos 18 não tem problema, lógico. Mas nunca deixar passar muito para cima do menos 6. Depois a gente vai aplicar filtros para trabalhar esse volume mais para frente. Mas enquanto estiver gravando, mantém nessa faixa de volume, tá? Agora, como você posiciona o seu microfone? Se você estiver usando um headset, né, que é esse aqui, que você põe no ouvido, posiciona o seu microfone para cima do seu nariz, tá? Por quê? Se você posicionar o microfone para cima do seu nariz, você não vai pegar o barulho da sua respiração, assoprando e inspirando, e você vai evitar que o microfone pegue os barulhos que a sua boca faz de deglutição, de saliva estalando e do pop que a gente fala, né? Quando você fala com o microfone muito, muito perto, ele faz um barulho de pop, de pá, pá, toda vez que você fala um P ou um B. Então, se você posicionar esse microfone aqui em cima, é melhor. Se você estiver usando um microfone de mão, um microfone direcional ou um microfone USB, sempre posicionar um pouco menos de um palmo da sua boca, tá? E se você tiver uma capinha, uma que a gente chama de pop screen, né? Você coloca na frente e ele vai diminuir também esse barulho do pop e da sua saliva estalando na boca. Se você não tiver um desse, você pode simplesmente pegar um objeto, um aro redondo, passar uma meia calça e segurar na frente do microfone. Ele também, essa meia calça também vai segurar tanto o vento da sua boca, quanto o pop, quanto os barulhos de deglutição, sempre mantendo o microfone virado para sua boca e um pouco menos de um palmo de distância. Se você estiver usando um microfone direcional, que nem esse, que é um pouco mais caro, que é um Rode, né? Se você estiver usando um microfone desse, você pode até deixar um pouquinho mais longe, tá? E sempre usando também com uma capa. Normalmente, quando eu vou gravar os meus áudios, eu uso esse aqui, porque é o que tem, dos microfones que eu tenho, que tem a qualidade que eu gosto mais. Quando você for gravar, você tem que tomar cuidado com a sua respiração. Então, a dica mais preciosa que eu vou te dar é que você tem que, no começo, respirar e soltar o ar. E aí você começa a falar. Se você respirar e começar a falar, você começa a falar muito alto e aí você vai perdendo o poder da voz, perdendo volume no decorrer da sua frase, até você respirar de novo e soltar de novo o ar, e você sempre começa muito alto e acaba muito baixo. Se você respirar, soltar e começar a falar, você vai estar mantendo o mesmo nível para a frase toda e você não vai ter essa diferença de volume e de peso da sua narração do começo para o final de cada frase. Quando você estiver falando, sempre respirar normalmente. Você não precisa todo começo de parágrafo, respira, solta e prende respiração e respira diferente. Não, só respira normalmente, do jeito que você respira quando você está falando, tá? Que tá bom demais. Se você puder, o ideal, se você estiver gravando sentado, é você ficar com a coluna ereta e para poder abrir o diafragma. Se você puder
ficar em pé e gravar em pé é melhor ainda. Aí você vai abrir totalmente o diafragma, sua voz vai ficar muito melhor, vai ficar muito mais suave, vai ficar muito melhor o seu áudio. Quando você for gravar, você tem que escolher o lugar onde você vai gravar. Então, escolha um ambiente onde não tem ruído, tem o mínimo possível de ruído de carro, criança, passarinho, cachorro, que seja. E quando você estiver nesse ambiente, fecha todas as janelas, fecha as portas. E se esse ambiente tiver cortina, uma cortina de pano toda aberta, ela também absorve mais eco. Quando você entrar no ambiente, bate palma, que batendo palma você vai ver o quanto que o barulho da palma reflete nas paredes. Então, se estiver refletindo muito, talvez não seja o lugar ideal para você gravar. O que mais? Na hora que você entrar, lógico, você tem que fechar a janela e porta, tira o telefone da tomada, desliga seu celular, tira o som do seu computador. Às vezes o seu computador pode emitir um barulho, sei lá, chegou um e-mail, ou tem alguém te chamando no Skype, tem alguém te chamando no Facebook, qualquer chat que você estiver usando. Então, desliga o som do seu computador, pode desligar a caixa de som, pode desligar o som do seu notebook. Uma coisa que você tem que fazer é pedir para toda a sua família, todo mundo que estiver na sua casa, para ficar em silêncio. Se você vai gravar de 30 minutos até 1 hora, vai lá e fala assim, pessoal, na próxima 1 hora eu preciso de silêncio absoluto para gravar e eu preciso que todo mundo vá para o outro lado da casa e vá fazer barulho em outro lugar, porque essa próxima 1 hora eu preciso de silêncio para gravar. Se tocar o telefone eu não vou atender, se alguém bater na porta eu não vou atender, ninguém está autorizado a te chamar, a não ser que tenha alguém morrendo. E nessa 1 hora você vai ter 1 hora só para você gravar seu áudio sem interrupção. Quando você estiver começando a gravar, é bom você sempre deixar 5 segundos do que a gente chama de silêncio no começo e no final do seu áudio. Então, o que é os 5 segundos de silêncio? Você apertou o botão para gravar no seu computador ou no seu gravador, você deixa ele correndo por 5 segundos. E esses 5 segundos é o que a gente chama de silêncio, mas não é exatamente silêncio. É o ruído do seu ambiente, o barulho do seu ambiente, sem a sua voz. Tem 2 situações onde a gente vai precisar usar esse silêncio que a gente gravou, né? No começo e no final do vídeo, no começo e no final do áudio. A primeira coisa é que se você for aplicar um plugin de redução de ruído, você vai ter que ter uma parte de silêncio, que a gente chama desse ruído, sem a sua voz, porque aí esse plugin, esse software vai identificar que essa parte que você selecionou como silêncio, que você gravou como silêncio, é o que ele tem que subtrair a hora que você está falando. E a hora que ele subtrair isso da parte que você está falando, vai ficar só a sua voz, sem ruído do ambiente. Outra coisa é que às vezes você edita o seu áudio e vai sobrar um espaço ali onde tem a sua voz, depois tem um buraco sem a sua voz, sem áudio nenhum, e a sua voz volta. Nesse lugar onde não tem áudio nenhum, o volume vai estar absolutamente zero. E a pessoa que está ouvindo vai identificar facilmente que tem alguma coisa errada ali, que tinha um ruído de fundo e a hora que teve o corte acabou todo o ruído de fundo e voltou em seguida a sua voz. Isso é o jeito mais fácil de você identificar que tem um corte. O que você pode fazer? Você pode simplesmente cortar um pedacinho daquele ruído e inserir naquele pedaço onde você não tinha áudio nenhum. E isso vai salvar a sua edição. Eu vou te ensinar a fazer isso na parte de edição de áudio, tá? Tá, e se der alguma coisa errada, se tiver um barulho, se tiver um caminhão passou buzinando na frente da sua casa, se o cachorro latiu, ou se você cometeu um erro no meio da leitura, isso é comum, tá? Quando eu estou lendo, eu cometo muito erro também. Se você cometeu um erro, você tem que parar, espera um pouquinho, não fica nervoso. Às vezes você tem várias interrupções, você está errando muito, a gente começa a ficar nervoso e aí começa a piorar a situação. No meu caso, eu começo a errar cada vez mais. Então, relaxa, respira fundo, volta, espera 5 segundos e começa a ler, mas você não vai começar a ler sempre do ponto onde teve a interrupção. Você começa a ler pelo menos uma frase, no começo da frase anterior a que você estava lendo, tá? Se possível, do começo do parágrafo. Por quê? Primeiro, por que você vai deixar 5 segundos de silêncio? Porque a hora que você estiver vendo o seu áudio todo no computador, você vai ver que tem uns lugares que tem buraco, você vai saber que ali é onde tem que ter corte. E por que a gente volta o parágrafo? Você nunca vai querer começar a ler do mesmo ponto onde você parou,
porque vai ficar muito clara a edição. Eu vou mostrar para vocês isso depois no vídeo que eu vou mostrar uma edição do áudio, tá? Mas você sempre vai querer cortar no meio de palavras, ou pelo menos entre palavras, mas no momento onde você já está falando normal. Se você começar no meio da frase, você começar numa palavra no meio da frase, ao invés de começar no começo da frase, a hora que você juntar a última frase que você falou correta, a última palavra que você falou corretamente, e essa palavra que você começou de novo, vai ter um desnível muito grande do volume da sua voz. E não tem jeito de arrumar isso na edição, tá? Então, sempre começa antes e espera 5 segundos entre cada erro.